Bom dia, bom dia, bom dia. Treina bom dia, bom dia. Treino bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos treinar o bom dia, bom dia. Pessoal, sabia que uma hora eu ia botar isso, que eu não ia ser o último a ficar no fogo, né? Tem um monte de gente aí. Assim o reino de Deus expande, a CAD cresce, né? E todo mundo ganha com isso, né? Vamos sair do armário, tá? Todos vocês. Tem tanta gente falando besteira por aí, com a habilidade de comunicação, e a gente que é tão inteligente não fala nada. Não contribui nada com a sociedade, né? Eu mandei esse dia no vídeo dela, do especialista lá em segurança pública. É uma fuleiragem. Bom, pessoal, eu vou começar hoje fazendo uma leitura com vocês aqui, tá? E aí, aproveitem para vocês decorarem, né? Que eu sei que isso aqui vai cair na prova de vocês, tá bom? Nosso propósito e missão é... Aí eu vou falar aqui para vocês, tá? Que isso aqui vai cair na prova, tá, pessoal? Vamos lá? Nosso propósito e missão é manter a segurança do patrimônio por meio de tecnologia, o quê? E processos eficazes, proporcionando aos nossos clientes e colaboradores tranquilidade e... Diga assim, tranquilidade e confiança. Vou ler novamente que vocês precisam fixar isso aqui para você não ficar passando vergonha, tá? Pelo amor de Deus. Nosso propósito e missão é... Aqui, ó, fica aqui, ó. Vem aqui. Tá quebrado ali o negócio? Fih. Só fica assim, não dá tempo de mexer. Mexa, aprenda aí. Então abre mágica. Eu não vou ficar engessado aqui, cara. Eu tenho vida, cara. Fica difícil, né? Pronto. Ele quer que seja fechado. Preciso que alguém controle aí. Alguém pode? Vamos lá. Presta atenção. Nosso propósito e missão é manter a segurança do patrimônio por meio de tecnologia avançada, processos eficazes. Diga assim, ó, tecnologia avançada não é tecnologia ultrapassada. Diga assim, ó, tecnologia avançada. Algo que todo mundo gosta, processos eficazes. Todo mundo gosta de processo aqui, não gosta? Mentira! Só quem gosta disso são as pessoas mais metódicas. O Lucas gosta disso, a Devângela gosta disso. A Jéssica está aprendendo a gostar, que não é perfil dela, mas ela está começando a gostar. E eu sei que um dia eu vou gostar. O Davi gosta. Pelo menos diz que gosta, né? Vamos lá. Proporcionando aos nossos clientes e colaboradores tranquilidade e confiança, certo? Dependemos de você para chegarmos no patamar que tanto sonhamos. Ser referência estadual na resolução de quê, pessoal? Vulnerabilidades patrimoniais. Beleza? Com tecnologia de novo, com tecnologia avançada, qualidade e competência atrelado a um aperfeiçoamento, o quê? Diga assim, ó, aperfeiçoamento contínuo. Pessoal, tudo que fala tecnologia avançada, ele está ligado em aperfeiçoamento eterno. Acabou-se, tá? Acabou-se. Essa área que nós escolhemos trabalhar, ele tem esse desafio. Estar atento às tecnologias avançadas para que os nossos processos, uma hora e outra, ele vai ter que ter uma mudança em alguma coisa, lógico, mas o processo do aprendizado, ele deve estar continuamente em nossas vidas. E aqui é onde eu quero trazer o ponto desse briefing, galera. É aqui é onde eu quero trazer para vocês o nosso maior desafio. Essa semana agora, eu estava fazendo a reflexão de um briefing que a gente fez há uns meses atrás, quando a gente foi lá para a Exposec,
nós tivemos o contato com o CEO lá do Mone, né? E aí, inclusive, compartilhamos aqui no briefing sobre a visão que ele tem de formação de pessoas, de trabalhar a evolução, o crescimento dessas pessoas, não é isso? Nós trabalhamos isso nesse briefing. E ele deixou muito claro, ele tem esse entendimento que ele não vai alcançar, não vai buscar o sucesso e alcançar o sucesso sozinho, não da corporação dele. Ele entende que isso tem que ter um conjunto de pessoas. E esse conjunto de pessoas, ele precisa estar passando num processo de aprendizado constante. Ele falando isso, né, ele choveu no molhado, mas é sempre interessante falar isso, embora que a gente já saiba disso, mas é interessante a gente entender que esse processo de aprendizado, de ensinar pessoas, de estar sempre buscando, ele tem que estar no nosso meio. Não tem outra saída. Falava agora há pouco com a nossa equipe que a gente está num processo que a gente precisa aprender, formar pessoas e dar o lugar para ele e casca fora. Tenho que aprender. Ó, galera, não existe casca fora se você não aprende, tá? Senão você vai passar a vida toda onde? No mesmo lugar. Esse é o ponto. Então, pessoal, eu tenho 20 anos de empresa. Na verdade, eu tenho uma teoria de que se você continua com o mesmo conhecimento, você regride. Porque o mundo está atualizando. Existem setores, empresas que... Aqui na empresa não funciona isso. Aqui na empresa exige isso. Mas existem empresas aí, galera, que o cara fazendo a mesma coisa há 20 anos não vai fazer falta. Os caras com frente de imposto, por exemplo. Né? Mas até isso muda, porque tipo, a bomba hoje são bem mais tecnológicas do que 20 anos atrás. A diferença é que hoje, que apertar uns botãozinhos, eu acho que ficou mais prática a bomba. Porque antes tinha que botar lá no dedo ainda. Tem habilidade, né? Hoje tu põe o número lá e para sozinho. Tem funções aí, galera, que infelizmente existem funções... Tanto, e as pessoas também não se exigem atualizar. Tem funções que, cara, sabe aquele lance do cara... Cartório? Carimbar. Cara, vai morrer a vida toda ali. Mas, de fato, galera, o crescimento ele tem que estar no nosso meio e a gente precisa entender uma coisa, tá? A gente precisa entender uma coisa, ser bem coerente com esse pensamento para a gente poder cobrar da vida isso. Eu preciso aprender, ensinar e dar o lugar para outro. Esse é o ponto. Aprender, ensinar e dar o lugar para outro. Essa é a essência do crescimento em qualquer lugar que nós estamos. Não é tempo, não é por ser família, porque é legal, porque a gente é gente boa, porque o cara foi fiel à minha vida toda e está aqui comigo, nunca me abandonou, que eu tenho que dar para a pessoa. Não é isso, cara. O lance está ligado ao quê? O quanto você aprendeu, o quanto você teve capacidade de ensinar. Teve esses dois aqui, aí, lógico, né? Aí tem um ponto aqui que eu costumo falar, que isso, de um tempo, eu tive essa percepção. Antes eu não sabia, mas é aprender algo para você exercer a sua função, não é isso? O que me garante na minha função? Não é o que eu sei fazer com excelência? Não é? Esse é o ponto. Aprender com excelência para fazer o mínimo, que é o que eu tenho que entregar para a empresa. Esse é o ponto. Quando eu estou num processo de ensinar outra pessoa, eu já estou indo para um outro patamar. Então, quando eu estou ensinando, nesse processo entre aprender e ensinar, no meio dele aqui, existe algo que chama-se aprender também. Não é a mesma coisa, é aprender outras coisas. Entendi isso? Em um momento, uma fase da nossa vida, eu tenho que aprender para entregar o mínimo da minha função. Só que chegou ali o mínimo da sua função, você tem que transbordar aprendendo outras coisas. Que aí é onde mexe com a geração de uns anos para cá tem acontecido isso, né? Só faço aquilo que me foi contratado. Eu não vou fazer além daquilo que é minha obrigação. Eu só fui contratado para isso. Eu não fui contratado para varrer. Eu não fui contratado para arquivar nada. Eu não fui contratado... Tem ou não tem isso? Tem.
E tem gente que nem tá nem aí, meu irmão, para aprender outra coisa. Porque a cabeça dela ainda está muito pequena ainda. Ela não está preocupada com o futuro dela. Quando a pessoa está no processo de ensinar outra pessoa, provavelmente, muito provável que ela já esteja aprendendo alguma coisa. E, se possível, você conseguiu utilizar ou aprender novas coisas e ensinar, mano, é sucesso na certa. Porque o processo de ensinar para outras pessoas... Descarregou? Tá descarregando. O processo de você ensinar outras pessoas, galera, ele vai te dar uma garantia de a empresa se livrar de você naquela função. É ou não é? É nítido. Se eu não tenho ninguém para ocupar o lugar da Jéssica, a Jéssica vai morrer lá. Porque eu não sou doido, dar um tiro no meu pé, tirando a Jéssica do que ela faz bem para fazer outra coisa mal. Não dá tempo. A empresa já sofre quando ela contrata uma pessoa. É uma fase de sofrimento para a empresa. Toda vez que ela contrata uma pessoa nova, ela sofre com isso. É um impacto muito grande para a empresa. Tu entende isso? Porque, primeiro, o cara não está dando nada para a empresa. Não só dando nada, tá dando meio que prejuízo inicialmente, né? A pessoa, ela não... Parar Porque alguém tira pra a ensinar. energia, É uma energia muito grande, né? Contratar uma pessoa. Por isso que demitir também não é nada benéfico. É Porque investimento. a gente passou muito tempo ensinando e Quando eu consigo, galera, aprender novas funções, novas habilidades, e eu já começo a ensinar outras pessoas, aí eu começo a dar um retorno para a empresa. Tu entende isso? Nós precisamos cultivar isso, pessoal. Nós precisamos cultivar isso dentro da nossa equipe. Nós precisamos cultivar isso porque, com o tamanho que nós temos aqui, a gente tem que dobrar o time se a gente quiser mais resultados. É lógico. Vai chegar um momento que a gente vai apertar, dar o nosso máximo. Mas vai chegar um momento que a nossa capacidade máxima de produção vai chegar ao limite, cara. O que nós temos que fazer? Uma conta básica. Eu tenho que multiplicar a força. Eu tenho que multiplicar. E como é que eu multiplico? Conseguindo um outro Daniel. Eu explorei entre aspas, tá? Não me leve a mal. Explorei o máximo que o Daniel podia entregar. E ele está entregando X. Para ele me entregar o dobro, 2x, eu preciso do quê? De um outro Daniel. Vocês entendem isso? De um outro Daniel. E aí onde eu preciso entender, galera, que é uma conta básica que a gente precisa fazer. Nós precisamos expandir como cargo de segurança. A gente precisa expandir. Só que como é que está o meu processo de aprendizado de novas habilidades? Como é que está o meu processo de aprendizado contínuo? Será que eu estou dando... E de ensinar também, né? Porque se eu quero ir para outra função, eu tenho que deixar alguém, eu tenho que garantir que alguém saiba fazer o que eu faço. Exatamente. É fazer tão bem quanto eu faço, né? é um trabalho em conjunto, né? Ensina e aí já aprende outra coisa para poder pular a fase. É porque é assim que funciona, galera. A empresa, ela nunca vai tirar uma pessoa de um lugar que ela está fazendo algo bom para arriscar ela em outra função. Aí eu vou perder 2 pessoas. A empresa nunca vai fazer essa conta, galera. Nunca ela vai fazer isso. Vocês entendem isso? Nunca. E aí é onde a gente precisa entender que esse processo de aprendizado ele tem que ser contínuo. Beleza? E aí, galera, isso está ligado a 2 coisas. Ambição e está ligado ao quê? Busca por... Está ligado a essas 2 coisas. Por isso que o aperfeiçoamento contínuo, galera, tem que existir no nosso meio. Primeiro porque a tecnologia exige isso, né? A tecnologia já nos espelha isso. O monitoramento ali, irmão, os caras têm que ter sangue no olho. Porque uma coisa que está funcionando hoje, um plantão para o outro, a nave está no ar, mano, e os caras estão trocando peça. Não tem como parar, me dá um tempo. Não tem tempo não, mano. Não tem tempo para esperar. O cara passa 36 horas fora, quando volta já tem novidade. E quem tira férias? Esse pé todo tem que aprender tudo de novo. As férias tem que começar a ser de 10 em 10 dias, né? Porque, de verdade, muda uma coisa para outra rapidão, meu irmão. E aí, pessoal, por que eu trago esses 2 pontos? Porque realmente a busca, ela tem que ser incessante em nosso meio. Ela tem que ser incessante, tem que ser diário. Mas se eu não tiver ambição, cara, não tem busca por aprendizado.
E aí, o grande desafio, galera, é isso. Não existe curso para tornar uma pessoa ambiciosa. Não existe 7 passos para tornar uma pessoa altamente ambiciosa. Tem altamente eficaz, né? Mas ambiciosa não tem. Não tem palestras para como se tornar um ambicioso. Não tem, cara. Vocês entendem isso? Não tem. E se a pessoa ela não tiver ambição, desejo ardente, que move ela a sair do lugar, como é que a gente faz? Pararam para pensar já? Eu não tenho como colocar no coração do Max o desejo de andar numa lancha. Fazer o coração dele queimar. Não, eu vou falar para ele. Eu não tenho como falar para o Max ou para qualquer aqui que é bom cuidar da saúde. Pra gente ter longevidade, pra gente curtir, pra gente alcançar. Não tem, cara. É muito pessoal isso. Vou compartilhar um negócio que, uma experiência que eu tive uma vez. Eu trabalhava na Rodotec. A gente fez um processo lá em Ji-Paraná, né, de uma entrevista com todos os colaboradores. Tava havendo uma mudança, né, muito grande na empresa. Estava havendo uma mudança muito grande na empresa em relação à importância das unidades, né? E Ji-Paraná estava para se tornar um polo, né? Talvez a ideia era que ele fosse o principal polo, né, da empresa, por ser central ali em Rondônia. E aí a gente foi, eu, Leandro e a Jéssica, para fazer essa entrevista com os colaboradores. E aí, transportadora, vocês devem imaginar, né? A maioria das pessoas que trabalham em transportadora são de um nível de conhecimento muito baixo, né? É trabalho braçal, né? Realmente muito braçal. Embora tenha, mesmo dentro da operação, ele tenha funções que exigem um pouco mais de capacidade, né? Tanto cognitiva como de conhecimento e tal. E uma das coisas que eu me lembro, a sensação, né, que eu me lembro dessa a gente passou, sei lá, 2 dias fazendo entrevista de manhã cedo até de noite. Literalmente até de noite, porque lá funcionava 24 horas. E aí, uma das coisas que me marcou muito foi o baixo nível de perspectiva das pessoas. Sim, tinha uma das perguntas na entrevista que era quais eram os objetivos das pessoas, né? Normalmente era um tipo de pergunta que a gente costumava fazer para uma entrevista para contratar alguém também, né? Então, aí a gente aplicou o mesmo princípio, né? Algumas perguntas dentro daquele processo, que não era um processo seletivo, mas era um processo para entender exatamente como que era o nível das pessoas ali. Cara, e o sentimento era assim muito... Eu me lembro do peso assim, que eu senti em relação a isso, porque é muito triste você ver num ambiente, ali tinha, sei lá, mais de 50 pessoas, onde o nível de expectativa era tão baixo que você não via motivação no olhar das pessoas, entendeu? Ah, beleza, eles estavam ali trabalhando em trabalhos braçais, mas tinha... A ideia era o quê? Era que aquele lugar realmente crescesse, expandisse, né? E ia precisar de pessoas para ir para outras funções. Iam se abrir muitas outras funções, né? Que iam precisar e a gente não via. E sabe o que é? Em ninguém num ambiente... E aí tem duas coisas, né? Que a gente pode tirar em relação a isso. Primeiro, aquela coisa que a gente sempre fala do ambiente, né? Por que era geral isso? Porque o ambiente, de alguma forma, né, influencia os outros, né? E outro, realmente, talvez a falta de cultura, né, que na Rodotec não tinha ainda, era uma coisa que a gente estava construindo, né, essa cultura mesmo da visão de crescimento, não tinha. E realmente você percebia claramente na conversa com as pessoas que não existia perspectiva. Tipo assim, só sobreviviam, entendeu? Só pelo boleto. Era um dia, eu não digo tá nem nesse nível, era pela comida, eu posso dizer, o nível mais básico do ser humano, que é a sobrevivência, basicamente isso, entendeu? E é triste você se deparar com uma realidade dessa, entendeu? Então foi uma experiência que me marcou muito e eu não sei se vocês já tiveram a experiência de estar
ambiente assim, onde o nível de expectativa das pessoas é muito baixo, mas é muito ruim. Drena a nossa energia. Pessoal, isso é interessante falar, porque assim, ó, a gente fala, tá, mas qual o problema nisso? Cara, o problema é que o ambiente se torna ruim. Esse é o primeiro ponto, né? E aí a gente a gente entra no costume de viver apenas daquilo que sobra. A gente vai se acostumando com aquilo que sobra. E, cara, é o poder da atração. Aquilo que eu desejo, eu vou atrair sobre a minha vida. É assim que funciona. E aí, existem leis para isso, né? A lei da atração, existe um livro chamado Lei da Atração, biblicamente a gente prova isso. Então, se eu não aumentar a minha capacidade, cara, eu não vou poder desfrutar das coisas boas que a vida pode entregar. E aí, primeiro ponto, como é que eu consigo ter ambição? Cara, uma coisa eu posso te responder, uma coisa só. Eu sei que pode transformar nossas vidas. É o ambiente que nós estamos nos relacionando. O ambiente, ele é decisivo para mudar a nossa cabeça. O tipo de pessoas na qual eu começo a andar, o ambiente que eu ando, que eu me exponho. E quando eu falo me exponho, galera, não é confortável estar no meio de pessoas onde as pessoas estão maiores do que você. Se você tiver um problema de autoimagem, cara, você está lascado. Você vai querer correr daquele ambiente, porque aquele ambiente vai mexer contigo, vai mexer com o teu brilho. É desconfortável, constrange. Então, quem tem problema de autoimagem, cara, cada vez mais corre desse ambiente. Mas quando você, mesmo enfrentando as dificuldades, o desconforto, e você encarando esses ambientes, mais você vai se transformando. Preste atenção nessa chave que eu falei aqui, ó. Quanto mais você vai se expondo nessas coisas desconfortáveis. Galera, isso aqui se torna um manual infindável, quer ver? Tá, beleza, se eu tenho que cada vez mais me expor em ambientes como esse para eu ter mais ambição, como é que eu faço então para eu enfrentar essas coisas desconfortáveis? Pararam para pensar já? O segredo está no desconfortável. Tá ou não tá? As coisas boas, galera, está escondida no desconfortável. Você sabia disso? No confortável, normalmente não tá as coisas boas. É no desconfortável. Quer ver? Vamos ver se isso é verdade? Dieta. É confortável ou desconfortável? Agora eu te falo, comer é bom ou não é? Sim. Nossa, meu Deus. Que maravilha. É ou não é? Essa aí. Treinar é bom? Não. Não. Mentira. Quem diz que treinar é bom, mentiroso. Não é bom. Não é. Não é bom. Gente, não é bom, não é bom Não o é. quê? Não é. Tá falando no sentido de Não é. as dores. Essa parte, não é, É. a parte lá que tu tá endorfinado, é maravilhoso. Aí, não é O bom dessa é o parte. resultado. O resultado... E aí, Galera, fila de você não faz porque você gosta. Ou tu O ser humano... Ó, primeiro, vamos lá aqui, ó. Só pra gente concentrar. Primeiro, cara. É inconcebível o homem buscar as coisas desconfortáveis. Tá? O cérebro, Ele vai sempre buscar... Isso é galera, isso é natural, tá? Isso é natural. Isso já está na genética do homem. O que faz a pessoa dizer assim, eu gosto, ou não, é gostoso pra mim, na verdade é porque ela tá focando na sensação de recompensa do depois. Mas o momento em si, ele não é gostoso. Não, imagina tu lá, depois daquela série lá, já na 7ª repetição, porque você não consegue fazer a 8ª, dando aqui, ó, cãibra no seu tríceps, aí você, ai, nossa, que dor maravilhosa. É assim? Mentira. Não. Não é. É assim que funciona? Aí você tá ali correndo ali, ó, Só se tu for. né? Você tá exausto aqui, ó. Você mal consegue respirar, sentindo uma dor bem aqui. Ai, gente, que dor maravilhosa. Como eu amo. É assim? Não é, cara. É desconfortável, é ruim. É ruim, cara. A gente tem que entender o que é o bom na história. O bom
É o resultado. O bom é você dizer assim, cara, consegui. É o pós. É o pós. Cara, consegui, cara. Não tava afim, consegui. Isso é bom. Isso é bom. Você vencer é bom. Isso é o bom na história. Vocês estão entendendo, galera? O bom é você dizer assim, cara, eu consegui. Isso é o bom. Pô, superei. Tô foda. Esse é o bom. Consegui, cara, levanta essa porra. Esse é o bom. Isso é bom. E aí a gente precisa entender, galera, que, só voltando, para eu ser, se eu tenho baixa ambição e eu sei que a vida vai me entregar cada vez mais daquilo que eu dou para ela e mostro, sinalizo para ela, eu tenho que estar em ambientes desconfortáveis. Para eu estar nesses ambientes desconfortáveis, eu preciso ter em minha mente o mínimo aceitável de que eu preciso praticar todos os dias, fazer coisas desconfortáveis. É ou não é? Não é assim que funciona? Sim. Pessoal, está nas mínimas coisas. O CAD Champions é para isso. É praticar coisas desconfortáveis. Não é, coma lá 3 pizzas na semana, bata a meta. Puta merda, bicho. Que lasqueira, né? Vamos acordar todo mundo 9 horas da manhã. Ninguém trabalha. Putz. Não, cara, é fazer coisa desconfortável. Tô a fim de fazer, mas não vou fazer, porque isso vai me gerar um desconforto. Cara, eu vou ler, não tô a fim, cara, mas vou ler. Desconfortável pra cá, mas isso vai trazer, vai agregar, eu tô disciplinando a minha mente. Vocês entendem isso? Pessoal, essas pequenas coisas que nós fazemos, que eu decido fazer, o desconfortável, quando eu me exponho a essas coisas pequenas, e se eu não consigo dizer um não para as pequenas coisas desconfortáveis, como é que eu vou estar em ambientes grandes, cara? Vocês entendem, galera, que não é do nada, não é por acaso. As coisas elas vão escalando, ó. Quanto mais eu me exponho, mais a vida mostra para mim. Quanto mais eu me exponho, mais a vida mostra para mim. Vocês estão entendendo isso? Essa percepção, galera, eu tenho há muito tempo. Eu encaro, eu sei que a vida vai me entregar coisas boas porque eu sei do histórico que eu tenho construído. Eu vou falar de mim, eu não vou falar de você. Eu vou falar de mim. Eu sempre gostei de estar em ambiente onde tinha célula, onde tinha reuniões, onde tinha aprendizados. A vida está mostrando. Eu sinalizei para ela o que eu queria. Eu sinalizei para isso. Ela está entendendo o que eu gosto. Entende isso? Lembra quando a gente contava a nossa história aqui da Haddock, a gente ia para a igreja de bis, pegar aquela história bem triste que a gente conta? Nossa, né? A gente não conta essa história? Sim. A gente mostrava já um reflexo lá atrás. Porque se fosse outro, cara, não vou fazer não, mano. Vou fazer quando tiver o veículo, eu vou para a igreja. Com 2 sacolas no pé para chegar no asfalto. A vida, nós estávamos sinalizando para a vida, o que a gente queria. Não aconteceu ainda, não se preocupe, que eu não cheguei no ápice daquilo que a vida vai me entregar. Não foi para isso. Não foi para isso. Mas, cara, a gente precisa sinalizar para a vida isso. Nós da CAD precisamos entender esse princípio. Que eu preciso estar em ambientes onde me exponha em coisas desconfortáveis, para que o meu nível de ambição ela aumente. Se eu aumento o meu nível de ambição, automaticamente minha busca vai ser outra. Porque uma coisa está ligada na outra, galera, entende? Eu tenho ambição, eu tenho desejo, eu quero isso para minha vida, eu vou buscar, eu quero. O que você vai fazer? Como eu faço? Agora muda o jogo, como eu faço? Como é que eu faço? O que eu tenho que fazer? O que eu preciso fazer? Para onde eu vou? Aí a história muda, porque aí você começa a entender que está nas coisas que a gente vai tendo que construir, nas coisas que eu tenho que fazer. O que eu preciso fazer? O que eu preciso entregar? Aí o jogo começa a mudar. Tu entende que se todo mundo, galera, tiver esse pensamento, se todo mundo buscar aqui realmente a ambição, se tornar uma pessoa que tem ambição, que deseja alcançar, que deseja estudar, cara, esse time de campeão, eu posso dizer...
Você deve aceitar o contrato de privacidade. A gente formando esse time de campeões, galera, ninguém vai nos parar. Por que a gente está num processo aqui de ensinar? Por que a gente leva tão a sério esse negócio de ensinar? A gente precisa ensinar o caminho, a gente precisa trazer o caminho para outras pessoas, para que essas pessoas cresçam e a gente dê lugar a outras pessoas. É nossa missão trazer isso. Como estão entendendo? Então, nada. A gente está longe aqui, meu irmão. Estão entendendo, galera? Olha para a pessoa do teu lado aí. Pergunta para ela se ela tem ambição. Agora você vai responder para ela assim, ó. O que eu faço disso, eu tenho ambição ou não? Agora responde assim também, para ficar bem legal assim, bem estruturado assim. E o que eu não faço também é prova de que eu tenho ambição. Vamos sinalizar para a vida, galera? Vamos sinalizar? Vamos mostrar para ela o que a gente quer? Vamos mostrar para ela que realmente a gente não está só no papel, que a gente vai ser a maior empresa do estado do Acre, mas para isso a gente vai se tornar as melhores pessoas do estado do Acre também, os melhores pais, os melhores filhos, os melhores esposos, os melhores amigos do estado do Acre. A gente precisa se expor. A gente precisa valorizar as coisas desconfortáveis. Show de bola? Vamos ficar de pé então?